Bem-vindos ao Marias Podcast, o seu podcast sobre saúde e bem-estar feminino, dedicado a explorar diversos aspectos da saúde da mulher. Eu sou a Simone Argiles e trouxe para vocês hoje o Edu Maltez, que é um educador físico e fisioterapeuta. Ele tem um programa muito bacana e ele vai contar para nós sobre mover mais, tanto presencial quanto digital. Certo, Edu? Isso aí. Bem-vindo. Bem, obrigado. Boa noite a todos. É muito prazeroso estar aqui, poder compartilhar um pouco desse conhecimento mais moderno, né, sobre a saúde da coluna, sobre a dor lombar. Então, espero poder contribuir aí com todos que estão aí, né, com alguma incapacidade, com sofrimento em relação à coluna. Com dor, né? Porque Com sem dor... com dores crônicas, né? Minha especialidade é dor crônica. Dor crônica. E hoje eu vou trazer aí bastante conteúdo, vamos desmistificar muitas coisas relacionadas à coluna e muitas diretrizes bacanas aí, baseado na ciência. Então vamos lá, a gente quer entender assim qual seria o primeiro sinal de que de fato eu tô com um problema na coluna. É a dor? Ela tá persistente, ela é crônica, é indicado então ir para fisioterapia? Qual que seria a diferença entre estou com esse problema que a fisioterapia me resolve ou não, eu já tenho que encarar a medicação e talvez uma cirurgia? Vamos lá. A gente tem culturalmente, assim, eu tenho uma dorzinha, eu vou lá e automedico, né? Vou lá, compro lá um anti-inflamatório, Sim. compro um analgésico, e melhora. Porque muitas vezes uma primeira crise lombar é uma dor aguda ainda, né? Então, a dor aguda, ela é uma dor mais relacionada à inflamação mesmo, uma lesão recente, né? Uma disfunção mais recente. A dor crônica, assim, se essa dor não é regenerada, não é tratada, ela começa a se transformar em dor crônica. Então, passou de 3 meses, essa dor já é considerada dor crônica, e aí você já vai ter alterações no sistema nervoso, que é responsável pela dor, tanto periférico como sistema nervoso central, né? E essas alterações vai fazendo com que a gente tenha um aprendizado em relação àquela dor. Então, se é uma dor que muito antiga, provavelmente a dor que você tem não é mais daquela lesão original. Ela é uma dor que você aprendeu a sentir dor. O seu cérebro programou, ele aprendeu a sentir dor e você tem uma hipersensibilidade desse sistema nervoso central, né? E aí ele fica mandando aquele impulso da dor mesmo sem ter uma lesão ativa. É mais ou menos aquilo tipo, se acostuma com a dor, é isso? Você vai vivendo com a dor, vai usando métodos paliativos? Então assim, você tem uma primeira crise, você toma um remédio, melhora, mas você não fez nada. Você não foi fortalecer, você não buscou um fisioterapeuta. Inclusive, eu sempre recomendo, se você tem uma dor músculo-esquelética, você procurar o profissional de primeiro atendimento ou fisioterapeuta. Que seria um primeiro atendimento, um profissional? Em vez de você ir direto no médico, não que eu tô nada contra os médicos, mas se você tem um problema funcional, né, uma dor que você articular, vai no fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta, ele faz o diagnóstico, ele faz o prognóstico e dá o tratamento. Sim. Você não precisa do aval do médico para ir na fisioterapia. Isso é uma coisa muito antiga. Que as pessoas costumam fazer, né? Isso, ele acha que tem que ir no médico, aí o médico vai prescrever 10 sessões de fisioterapia. Não, isso aí já passou, não funciona mais assim. Né? Hoje a fisioterapia ela é plena para fazer diagnóstico, prognóstico e tratamento. Então busque mais pessoas profissionais que vão realmente tratar a causa da dor. Né? Porque muitas vezes você vai no médico, ele vai prescrever um medicamento, ou muitas vezes manda você parar de fazer o que você estava fazendo que te machucou, né? Então, sei lá, corredor, tá correndo, começa a ter uma dor no joelho, toma remédio, para de fazer, faz 10 sessões de físio, né? Mas manda para fazer qualquer físio. Na físio vai fazer, essa fisioterapia tradicional vai fazer só uma analgesia, não vai ter uma reeducação em relação às tarefas que causaram a dor. E isso a fisioterapia resolve. A fisioterapia especializada, né? Porque a gente tem fisioterapia de todo nível, né? Quais são os... Você tem uma fisioterapia mais
antiga, tradicional, por exemplo, de convênio, onde você vai lá, você tem a prescrição do médico, analgesia, reabilitação funcional. Eles vão lá, vai fazer analgesia, passar uns exercíciozinhos lá localizados. Passou a dor, tchau, tá liberado. Aí ele vai voltar a fazer o que machucou ele, da forma que machucou ele. Sim. Né? Então, não, ele precisa ter o quê? Uma reeducação. Então, a fisioterapia mais moderna, uma fisioterapia de qualidade, ela tem que fazer o quê? Uma avaliação individualizada, ver qual é o padrão postural daquela pessoa, como que ela faz aquela tarefa que machucou, como é que é o dia a dia dela, se fica muito tempo sentada, é sedentária, tem sobrepeso, como que ali... Tudo isso influencia. Então, o tratamento para uma dor crônica, principalmente uma dor crônica de coluna, seja lombar, cervical, ela tem que ser multifatorial com aspectos biopsicossociais. Complicou? Vamos lá. Aspectos físicos, que é a lesão, inflamação. Aspectos comportamentais, Sim. que é hábitos. Então, vem alimentação, qualidade do sono, controle de estresse. E emocional. Tudo isso influencia. Tudo isso influencia na dor. Eu não tinha noção. Para mim, assim, a questão do problema de dor na coluna é genético, nasceu assim, já vem com problema de fábrica, ou você tem um mau comportamento, né? Má postura, né? Que começa na adolescência, porque carrega muito peso de um lado, porque se encolhe muito, né? Ou se empina muito, lordose, cifose, escoliose. Não. Tem muitos fatores. Tem muitos fatores. E assim, quando uma dor começa a se agravar e persistir, você começa a ter o quê? Medo de se movimentar. Sim. Pensamentos negativos, catastróficos, né? Você vai falar, nossa, eu devo ter um problema muito grave na minha coluna. Sim. Aí você vai no médico, ele pede um exame de imagem. Aí, no exame de imagem vai vir lá uma coisa absurda. Você vai olhar para aquilo e falar, nossa, vou para cadeira de roda, né? Vou para cirurgia. Você nem sabe o que está escrito lá, mas se assusta. Né? E hoje a neurociência moderna da dor fala o quê? Que lesão não é igual a dor. Sim. Você não pode simplesmente afirmar, sua dor na lombar é por causa dessa hérnia aqui. Porque tem pessoas que têm hérnia e não tem dor, e nem sabe que tem hérnia. Como isso? Provavelmente aqui nesse prédio, muita gente não, tem hérnia de disco, sei lá, nem sabe. 60% deve ter hérnia de disco e nem sabe. E o que causa de fato? Tem essa questão da genética, que nasceu já com uma predisposição. Ou não, são esses hábitos ao longo da vida, como você citou aqui? É um conjunto de fatores. Tem um fator genético, né? Uma grande assimetria, uma má formação. Sim. Né? Às vezes uma perna muito menor que a outra. Isso vai ter compensações, né? Mas você compensa tudo isso com o direcionamento de exercício, de mudança de hábitos, de controle do estresse, ansiedade, depressão. Tudo isso, o programa Lombar Sem Dor, ele atua, né, em 4 pilares, que é a liberação miofacial, que é uma técnica, né, com autoliberação, com rolinho, que eu ensino. No presencial eu faço a terapia manual mesmo, né, eu mesmo faço a terapia manual. A educação em dor, que é tudo isso que eu estou explicando para você, já é uma educação em dor, né, você entender que a dor e lesão não é a mesma coisa, né? Você pode ter a lesão e não ter dor. Não ter porque a dor é uma percepção do cérebro. O cérebro que vai determinar se você vai sentir a dor ou não. Né? A gente tem o nosso córtex que faz uma análise de dados, vamos dizer assim. Sim. E ele que vai determinar se aquilo oferece um risco para o sistema ou não. Então, um exemplo muito bem grosseiro, mas vai fazer você entender melhor. Se você tiver um lutador de MMA, tá? Ele tá lutando, às vezes ele quebra um maxilar e continua lutando, como se nada tivesse acontecido. Então, ele só vai sentir a dor no final. Né? Pode acontecer. Isso por quê? Porque ele está muito concentrado na atividade. Porque o cérebro, ele escolhe o que chama mais atenção. Né? Então, outra coisa, você está correndo de um leão e pisa num prego no meio do caminho.
Você acha que você vai parar? Não. Não vai. Então é seletivo. Só que assim, quando você tem a dor crônica, o cérebro, aquilo que eu te falei, ele aprende a sentir dor, hipersensibiliza esse caminho da dor, né? Porque você tem um caminho da dor da lesão que vai para o cérebro, ele analisa e devolve o sinal como dor ou não. Entendi. Muito complexo? Bem complexo, né? Eu achei que era um pouco mais simples. É um pouco mais complexo. Então, assim, a dor, ela é uma percepção do cérebro. Do cérebro. Tá? Então a gente não pode simplesmente falar assim, eu tenho uma dor na coluna, então eu tenho um problema muito grave na coluna. Na maioria das vezes não é. Não é. Né? Então assim, todo mundo depois dos seus 40, 50 anos vai ter bico de papagaio, vai ter hérnia, vai ter protusão, vai ter um monte de coisa lá. Por quê? Porque é da idade. É da idade. É da o corpo idade. vai de Claro fato... que as pessoas sedentárias, o sedentarismo, ele é o maior causador de dor. Ah, é? Então a musculação é fundamental. Não só musculação, pode ser musculação, funcional, dança, pode ser atividade física. Atividade física em geral. Fortalecimento, claro, né? Porque a musculatura te dá estrutura pro osso, pra coluna. Isso. Quando a gente faz exercícios com consistência, com frequência, a gente fica mais fortalecido, até para suportar mais a dor. Né? A gente fica com o limiar maior da dor, né? Então o exercício ele é fundamental, mas não só localizado na dor. Então, um grande, vamos dizer, erro da fisioterapia mais tradicional, mais antiga, é que você foca só se você tem dor lombar, então eu vou fazer só analgesia na lombar, vou trabalhar mobilidade na lombar, fortalecer localizado. Não. Você faz esse trabalho, mas você tem que fortalecer o corpo como um todo e você tem que mudar a mentalidade da pessoa. Você está se referindo não só à questão física, como emocional também. Emocional também, porque é a pessoa que continua com... se você acredita que a sua coluna é frágil, que você não pode mais fazer, isso vai fazendo com que o seu cérebro possa mandar mais impulso da dor para aquele local. Ou seja, a saúde do corpo está ligada à saúde mental, né? Totalmente. Hoje em dia, assim, qualquer tratamento, né, de dor, de qualquer doença, você tem que ter uma visão integrativa. Tem. Né? A medicina mais tradicional, a saúde mais tradicional, é um modelo biomédico. O que é isso? O modelo biomédico é você tem um problema naquele local, se eu tenho um problema no rim, eu vou tratar só o rim. Tem um problema no coração, eu vou tratar só o coração. E aí você não olha para o todo. Você não pergunta se ele está fazendo outro tipo de tratamento, qual é o outro medicamento que ele está fazendo, se ele tem uma saúde geral boa, né? Como é que é a vida da pessoa? Precisa investigar, né? Esse trabalho holístico faz parte do tratamento, né? É uma medicina avançada, né? Até porque eu acho que tem relação com essa... Eu ia te perguntar se enxerga-se como a medicina oriental, né? Que enxerga o holístico, que o significado do holístico é o todo, né? Sim. Tem que enxergar esse paciente, como você falou, individualmente e toda, né, tipo, a cadeia que está em torno dele, né, da saúde dele, como é que ele está vivendo. Porque você citou também a questão do estresse, a questão da insônia, isso tudo influencia. Influencia a qualidade, a alimentação. Alimentação. Bom, qual seria a influência da alimentação na saúde da coluna? Uma pessoa que tem uma alimentação inflamatória, que é baseado em açúcar, álcool, gordura saturada, processados, com muito conservantes, né? É uma pessoa que ela vive inflamada, ela tem uma inflamação sistêmica. Sim. Então ela vai liberar substâncias no organismo, citocinas inflamatórias, substâncias tóxicas mesmo, que vai criar um ambiente pró-inflamatório. Então isso pode deixar o organismo dela mais propício a desencadear inflamações e dor. Sim, porque quando a pessoa tá super estressada, vem o quê? Enxaqueca, né? Isso. Pega aqui assim, não é? A pessoa estressada, o que ela tem? Dor de cabeça, palpitação, aumento de frequência cardíaca. Então, o que você pensa, a saúde do seu cérebro reflete diretamente na sua saúde física. Muito preocupado, vem aqui, né? No pescoço. Então, a alimentação, ela tem que ser uma alimentação mais natural. A gente chama de anti-inflamatório. Não é que o alimento ele é um anti-inflamatório direto, mas a consequência dele
é você ter liberações de substâncias que são anti-inflamatórias no corpo. E a hora que você vai fazer um exame de imagem, você vai ter uma insulina melhor, você vai ter uma glicemia melhor, você vai ter um PCR, que é uma indicação de inflamação mais baixo, você vai ter colesterol equilibrado. Todos esses índices são indicadores de inflamação. Entendi. Então, o que é uma alimentação anti-inflamatória? É uma alimentação que vai deixar os parâmetros dos exames melhores, né? Você falou também da qualidade do sono. É fundamental você ter um sono reparador, né? As pessoas hoje, 1 minuto antes de dormir, tá no celular lá. Então Tá no celular, tá na TV, não desliga. Então você vai ter mais dificuldade de ingressar no sono e você vai ter mais dificuldade de atingir um sono profundo reparador. Sim, porque desperta, né? Aquilo agita. Isso. Não relaxa 100%. Isso. Então, o corpo inteiro vai ficar tensionado. Isso. Então, assim, uma qualidade do sono ali de 7, 8 horas é fundamental. Porque é durante o sono profundo que a gente repara os nossos tecidos, repara as inflamações, repara o metabolismo, o sistema nervoso. Então, se você não tem um sono... Pessoa que dorme lá 4, 5 horas por noite, vive no energético, vive na cafeína, né? E uma hora vai dar pane. E já aproveitando esse gancho do celular, que diz que no futuro não tem Cristo nenhum no planeta que não vai sofrer de problemas na cervical, né? Na coluna, porque assim, você tá sempre assim, né? Então. Você olha pro ser humano em geral, seja andando às vezes, ou sentado sempre com uma tela. É o celular, é o tablet, é o computador. Isso é muito, assim, intuitivo, né? A gente olha e fala assim, não, essa postura e tal. Mas o que acontece? Vamos lá, vamos desmistificar de novo, tá? Tem um estudo, inclusive um estudo brasileiro, né, com muita qualidade, que ele mostra que você não pode associar a dor cervical ao uso de celular. Não? Não. Por quê? Por que não? Você não tem uma causa direta de um padrão postural a uma dor. O que causa a dor? É a falta de fortalecimento para você suportar aquela posição. É aí que tá. Eu fico muito tempo sentado. Bom, se eu fizer uma atividade física, se eu souber que a cada 2 horas eu tenho que levantar um pouquinho, fazer um alongamento, voltar, né? Então não é o trabalho de ficar muito tempo sentado que vai... com certeza ele vai ter dor lombar. Não. Porque tem pessoas que têm o mesmo trabalho e não tem dor. Tem pessoas que vivem no celular o dia inteiro e não tem dor. Então isso é um mito, já foi estudado. Isso já foi estudado. Então essa coisa do text neck, né, que chama, que é esse padrão de ficar no celular, não é esse o problema. O problema são a falta de uma vida saudável, uma vida fortalecida, uma coluna que sustente esses padrões, né? Então, acho que a mídia coloca um pânico, né? Não, porque vai ser o mal do século. Não tem nada disso. O mal do século é o sedentarismo. Hoje a gente fala do sedentarismo como doença. O próprio sedentarismo já é a doença. Já é a doença, porque ele traz tanto mal, ele desencadeia tantas doenças crônicas, degenerativas, Alzheimer, Parkinson. Sim. Por quê? Por inflamações crônicas. Então, o próprio sedentarismo, ele é a doença. Então, não é um problema do celular, não é um problema... né? Eu tenho pacientes que trabalham 15, 16 horas na frente do computador. E aí, como é que faz? Tem dor. Ele chegou com dor, mas agora não tem dor. Com o programa Mover Mais, não tem dor. Então, no atendimento presencial, a gente faz o distensionamento. Tanto a metodologia no presencial como no digital é a mesma metodologia. A diferença é que não você tá ali de corpo e alma, outro você tá... No presencial eu ponho a mão na massa para fazer a terapia manual, a liberação miofacial, né? Eu mesmo faço. E no programa a gente faz com aquele rolinho de liberação, você já deve ter visto. A gente ensina a fazer, principalmente, né, no quadril, na lombar, torácica, cervical. Então, digamos, você ensina a pessoa a se cuidar. Isso. É uma plataforma, toda plataforma é educativa, né? Então eu ensino o automanejo da dor. Né? Essa é a minha missão.
Só com exercício, sem medicação, suplementação, nada disso. É só com. E uma outra coisa que é bom desmistificar: remédio e repouso não é tratamento. Não, Para nada. pra nada. O remédio ele é paliativo, ele tem que ter um início, meio e fim. Sim. E o repouso, você não tem nenhum estudo científico no mundo que vai recomendar repouso para tratamento de dor crônica. Não existe. Da onde veio isso? Ó, remédio, vai para casa, dá 30 dias, vai passar, depois volta lá para sua atividade. Remediar o problema, né? Então você maqueia, a pessoa vai ficar mais disfuncional porque ela está em casa sem fazer nada, vai engordar, vai não sei o quê. Então não, o movimento é a cura. Né? O movimento, o exercício, você ter bons hábitos, né? Bons pensamentos. Isso se fala o tempo inteiro, não importa qual é, né, o segmento do profissional da área da saúde. É a questão do sentimento, do pensamento, do alimento, daí deixa para lá o medicamento, até mesmo suplemento. Isso. Se você se alimenta bem de corpo, mente e alma, você tem saúde. Você tem saúde. Claro que você pode, mesmo assim, ter uma dor ou outra, mas o importante, se você tem uma dor crônica, é buscar profissionais que tenham especialidade em dor crônica. Não vai... que é o meu caso. Não tenta dar uma sondada para ver se pode ser um ortopedista, um fisiatra, pode ser fisioterapeuta, mas fala assim, você tem especialidade em dor crônica? Especialidade mesmo, né? Uma pós-graduação, porque quem tem essa especialidade vai saber tudo isso que eu tô falando. Tá? Então não adianta você ficar só olhando no local da dor e tratando só o local da dor. Tem que ter uma visão mais ampla. Uma visão ampla. E todos esses aspectos. Muitas vezes chega um paciente para mim que eu percebo que ele está com o emocional muito abalado. E engraçado, teve um caso que um senhor chegou com uma sacola e despejou sacola de remédio na minha mesa, assim. Eu não aguento mais, não sei o quê, bem chucrão, assim. E aí eu falei, não, mas conta a sua história. Ele falou, não, eu tenho uma dor nas costas que não sai de mim, eu já tentei de tudo, olha, eu penso até em tirar minha vida, desse nível, assim, pensamentos suicidas, catastróficos, né? Isso é muito comum, quem sofre de dor crônica muito forte por muito tempo. Ainda mais na coluna que ninguém vê, né? Ninguém vê a dor na coluna. Então, e aí ele falou assim, olha, eu sinto há 7 anos, aí papo vai, papo velho, ele falou, não, depois que meu pai morreu, há 7 anos, essa dor veio e não foi embora. Então, assim, ele teve um trauma, né? Ele não conseguiu lidar com esse emocional, que desencadeou essa dor, ele não tratou muito bem na época, essa dor permaneceu, porque o cérebro aprendeu a sentir dor lá. O exame de imagem da coluna dele é 10 vezes melhor que o meu. Ele não tem nada na coluna. Nada na coluna. Um senhor de 60 e poucos anos. Causa emocional. Ele teve alguma coisa lá atrás. Ele deve ter lá um bico de papagaio, alguma coisa que é normal. Né? Que ele teve uma dor. O trauma emocional deixou ele mais fragilizado. Ele desencadeou essa dor. Só que ele não tratou da forma correta. Sim. Ele ficou indo de médico em médico. Remédio em remédio. Infiltração. Né? O médico que queria abrir a coluna dele, mas nem sabe o que tem. Sim. Não é físico. Claro. É o sistema nervoso central que está hipersensibilizado. Então, é bem complexo, mais do que eu imaginei, mas assim, o que você poderia falar para as nossas ouvintes, as mulheres? A gente está falando de homens, mulheres, mas para elas especificamente, talvez nessa fase até da gestação, né? Sim. Tem que ter um cuidado um pouco maior. Sim. O que você poderia dar de dica para as mulheres para ter saúde da coluna, para viver sem dor? É importante você cuidar da postura, né? Eu falei que a gente não pode ter essa causalidade direta, mas pode ser uma causalidade indireta. Então, é uma má postura daqui 10, 20, 30 anos, pode trazer uma limitação muito grande e pode trazer dor. Mas agora, o que tem que fazer? Exercício. Exercício com uma frequência, fazer exercícios variados também, um pouco da musculação, um pouco do funcional, o aeróbico é importante. Sim. Então, por exemplo, para você que tem dor crônica na cervical, o aeróbico diário, ele é fundamental. Umas 4, 5 vezes por semana, de 30 a 40 minutos, de moderado a intenso. Para quê? Para você liberar suas endorfinas. Então, a gente tem a nossa farmácia interna, né? Sim. Então, a sugestão que eu dou cuide dos seus hábitos,
Então, uma alimentação saudável, anti-inflamatória, tenta ter uma boa qualidade do sono, né? Ter um controle do estresse, né? Não se envolver numa coisa, nessa loucura que a gente vive hoje, porque tudo isso pode influenciar. Saber dar umas pausas, né? Então, cuidar da postura é importante, fazer os ajustes ergonômicos para trabalhar é importante, sim. Tem até aquela, tipo uma mesinha que você coloca no computador, aquilo é legal? Sim, é legal. Se você trabalha com laptop, é importante que você tenha um suporte para levantar. Então, a tela do computador tem que ficar ali no meio do seu olhar, para você não ficar nem muito para baixo, nem muito para cima. O problema não é ficar para baixo, o problema é você ficar 5 horas ali nessa mesma posição. Levantar de vez em quando também, Levantar, né? então de hora em hora, ou cada 2 horas, levantar, fazer um pouco de alongamento, né? Vai tomar uma água, né? E, Se então, movimentar. por isso que existe ginástica laboral, né? Você, nas grandes empresas, indústrias, tem um horário lá que para tudo, todo mundo para de trabalhar, faz lá, alonga aqui, desce e tal, não sei o que, 10, 15 minutos, pum, volta. Isso aí é sensacional. E simples, né? E simples. Sim. Por exemplo, no programa Lombar Sem Dor, 20 minutos de exercício por dia. Pouco, né? 20 no máximo, mais no finalzinho do programa vai para 30. E que você faz em qualquer lugar, né? E faz em casa, com o peso do corpo. Casa, no exercício trabalho. simples, Sim. que você faz com o peso do corpo, que você vai distensionar, ganhar mobilidade, fortalecer local e fortalecer o corpo como um todo. Além disso, você mudar a mentalidade, suas crenças limitantes. Então, a gente ensina tudo isso. E um dos pilares do nosso programa também é mentalidade e espiritualidade. Ah, que legal. Então, já vou além. Sim. Né? Então, a prática da meditação, a prática da oração, a prática da gratidão, mindfulness, tudo isso faz com que você desensibilize o sistema nervoso central. Que é um agente, digamos, estressor. Isso, é um agente estressor. Da dor. Quando a gente está muito estressado, muito excitado, liberando muita adrenalina, muito cortisol excessivo, esses hormônios que são catabólicos e que vão trazer muita tensão, muita aceleração cardíaca, você controla isso com essas práticas de meditação, oração. Então a gente sugere, né? A gente não fala de religião, mas assim, vai lá praticar sua fé, faz uma oração antes de dormir. Desenvolve. Porque você vai ter bons pensamentos, você vai pedir coisas boas, você vai praticar gratidão, e isso vai liberar substâncias no corpo que são anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios. Até o controle do estresse mesmo, da insônia, faz com que você consiga até absorver melhor tudo isso, né? Nutrientes, as atividades físicas. Às vezes você tão estressado que você não consegue, né? Focar ali no presente, que você falou mindfulness. E essa questão da obesidade que você falou também não tem jeito, né? A pessoa que é obesa, ela tem já uma inflamação crônica sistêmica. Sim. Então ela vai começar a desencadear síndromes metabólicas, né? Diabetes, hipertensão, inflamações, doenças autoimunes, né? Esteatose hepática. Tudo isso vem junto com a obesidade e, com certeza, quem está obeso normalmente não faz atividade física. Então, é sedentário, a coluna vai estar enfraquecida, né? O corpo inteiro vai estar enfraquecido, vai ter dores crônicas. Às vezes, a fibromialgia, que é muito comum. Tem cura? Fibromialgia? Tem controle. Tem controle. O controle. Até a dor crônica mesmo, né? Hoje a gente fala em dor crônica, a gente fala em controle da dor. A gente não fala de uma cura 100% da dor, né? Porque a dor crônica é uma disfunção do sistema nervoso central, né? Então você vai fazer o quê? Um controle dessa hipersensibilidade, dessa predisposição a ter a dor, né? Então é muito importante que quem esteja obeso e tenha as dores, que precisa, na verdade, de uma equipe multidisciplinar. Sim. Né? Porque provavelmente tem uma compulsão alimentar junto, né? Aspectos emocionais graves, uma depressão, baixa autoestima. Claro, exatamente. É a medicina integrativa que a gente está falando, né? Medicina integrativa. Então hoje tem uma briga, né, da medicina tradicional com a medicina integrativa. Né? Por que a integrativa chegou com força?
que é uma coisa holística que é muito antiga. Então, na verdade, a gente está voltando no tempo, né? A gente está começando a enxergar o ser humano como um todo de novo. A gente está voltando no que era lá no início, né? Só que se especializou tanto que você perdeu a mão. Hoje, você vai no cardio, ele te dá um remédio para isso, mas ele não quer saber o que o outro médico te deu. Às vezes o médico dá uma opinião, ele fica bravo, porque é a reserva de mercado. Né? Então hoje você tem que procurar profissionais que estejam abertos a trabalhar multidisciplinarmente. Legal. Então a sugestão que eu dou para quem está sofrendo em casa com dor crônica, as mulheres principalmente, busque cuidar da sua saúde como um todo, em todas as áreas da sua vida. Né? As físicas, que é o exercício físico, a alimentação, comportamental, o controle do estresse, ansiedade, bons relacionamentos, né? Se você tem um relacionamento tóxico em casa, se você tem relacionamentos tóxicos no seu ambiente de trabalho, você precisa modular esse ambiente, né? Sair dessas companhias que te puxam para baixo. Exatamente. Né? Porque a sua dor não vai melhorar se você tem um relacionamento abusivo, por exemplo. Exatamente. O estresse vai estar sempre na carga máxima. Sempre na carga máxima. Então, busque essa saúde holística mesmo, né? Ter bons hábitos de exercício, boas atividades. Não existe uma técnica ou uma modalidade melhor que a outra. Existe também assim, o que eu gosto de fazer, né? O que eu me sinto bem. Você pode fazer uma musculação terapêutica, né? Sim. Assistida lá por um bom profissional. Né? Você pode fazer um pilates, você pode fazer... Não é a técnica, é o profissional. Sim. Eu bato muito isso, né, com os médicos. Às vezes eles indicam lá, vai pro pilates. Mas que pilates? Né? Vai pra musculação. Aí vai na musculação, no primeiro dia o cara põe uma carga lá, pum, acabou. Quebrou a coluna de novo. Então, assim, é ter bons profissionais que saibam lidar com essa dor. Se você tem a dor crônica, você conseguiu controlar a dor, se você for voltar para sua atividade física, você tem que voltar com exposições gradativas. Sim. Né? Tentar melhorar a postura no agachamento, por exemplo, né? Você começar sem peso, voltar devagarzinho. A pessoa não, né? A pessoa, nossa, tô bem, vou lá, vou agachar com 200 quilos de novo. Vai fazer o que machucou, volta a fazer o que machucou a pessoa. Sim. Então, essa sugestão que eu dou é ter esse cuidado mais holístico, né? Se manter a atividade, se libertar de tudo que é tóxico na sua vida. Sim. Né? Praticar a sua fé, sua espiritualidade. Maravilha, quer viver mais e melhor, tem que se mover mais. É isso aí, maravilha. Muito obrigada, Edu, foi um prazer te receber aqui. A gente vai passar o contato das Marias seguirem lá e se mover mais, maravilha. Né? Tem aí um atendimento tanto presencial quanto à distância. Então... eu que agradeço. Para quem quer me seguir no Instagram, segue lá, @movermais. Tem todo atendimento presencial quanto digital, que é o Programa Lombar Sem Dor. O Programa Lombar Sem Dor, em 8 semanas, a gente alivia a dor lombar com terapia manual, né, liberação miofascial, educação em dor, exercícios terapêuticos funcionais, mentalidade e espiritualidade. São os nossos 4 pilares. São os pilares que a gente tem que utilizar para tudo na nossa vida. Para tudo, né? Tá? Então, agradeço muito de coração. Prazer. Espero ter ajudado. Com certeza. Eu mesma, né? Já peguei uma dica muito boa. Foi muito legal.